Muito bem, muito boa tarde a você que está ligado aqui no Facebook da Rede TV. A gente tem o enorme prazer de dar início a mais um Pauta Rede TV e hoje para falar de um assunto dos mais importantes, dos mais polêmicos, que é a reforma trabalhista, as novas leis trabalhistas, a Lei 13.467, que entra em vigor agora no sábado, dia 11. Mais uma vez, com muito prazer, eu tenho a honra de ter comigo aqui o Luiz Anversa. Luiz, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. E com certeza a gente vai ter um debate, um embate de ideias muito profícuo que vai ajudar você, nosso internauta, a entender um pouco melhor dessas mudanças. Eu tenho aqui ao meu lado o vice-presidente da FEComércio São Paulo, Sorivo Dall'Acqua Júnior. Sorivo, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui na Rede TV. Tudo meu e muito boa essa oportunidade de poder falar um pouco melhor a respeito do assunto, porque muita gente tem se fixado só nas manchetes, quando na verdade a gente tem que ir para o conteúdo que é mais importante. É isso aí. Com a gente também o secretário-geral da CUT, João Caires. Sr. João, muito obrigado pela presença e com certeza a gente vai ter um belo embate aqui de ideias, não é? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar expressando a nossa opinião também sobre essa que chamamos de deforma, não reforma, mas tudo bem. O pessoal já está ligado aqui nos comentários. A Carol Damasio, Aldene Araújo, a Dilma Souza, o Duarte Souza. Deixa eu me ajeitar aqui. Acompanhando. E o Rony também está ligado aqui, todo mundo elogiando a pauta hoje. Muito bem. Importante. É isso aí. A ideia é que a gente fale sobre os diversos aspectos que estão se alterando. Então você que está com a gente aí no Facebook da Rede TV pode mandar a sua dúvida. O Luiz está lá acompanhando e a gente vai passar, é lógico, essas questões também para o Sorivo e para o senhor João. Para a gente começar, eu queria que ambos falassem de uma forma geral qual que é a análise que vocês fazem dessas alterações que entram em vigor agora no sábado. Bem, em contraponto ao que o João vai dizer da deforma, é uma reforma. Não é a reforma ideal, mas é um passo. Porque o ponto central e mais importante no entender da FEComércio São Paulo é o fato do reconhecimento da autonomia privada coletiva invertida, autonomia coletiva privada, ou seja, dar mais força para as partes decidirem o que é melhor para aquele núcleo, para aquela área de atividade, para aquela área de trabalho. Esse é o grande ponto, porque o trabalhador e a empresa, conversando, eles saberão resolver muito melhor aquilo que diz respeito às relações do trabalho. Sr. João? Então, na verdade, a gente não vê essa questão de fortalecer o coletivo, muito pelo contrário. O que está colocado aqui na nova reforma trabalhista é os contratos individuais, é uma negociação individual entre patrão e empregado, que a gente sabe qual é o lado mais forte. Exemplo, eles tentam dizer que vão se criar agora comissões de trabalhadores no local de trabalho, e justamente no momento que eles colocam, que a gente também defende algumas coisas nesse sentido, mas colocar lá o negociado sobre o legislado. Aí eles criam a lei que os patrões podem criar as comissões de empresa que não estejam ligadas com o sindicato. Isso já foi tentado no passado. Agora, em qualquer país democrático do mundo, pega os países mais avançados, como a Alemanha, a Suécia, os próprios Estados Unidos, você tem democracia no local de trabalho, onde os trabalhadores são eleitos pelos trabalhadores. No nosso caso, como nós temos um sindicato de tradição, eu sou do Sindicato Metalúrgico do ABC, eu sou funcionário da Ford. Para eu estar na CUT hoje, eu tenho que ser eleito no meu local de trabalho. Eu sou funcionário da Ford, a Ford paga o meu salário e eu tenho que ser eleito pelos trabalhadores do local de trabalho. A preocupação que a gente tem nessa lei é que eles criaram isso, mas ao mesmo tempo criaram essa facilidade de se criar comissões que não são de trabalhadores. E a gente sabe que isso vem acontecendo no Brasil como um todo. Pega a CIPAS, que é legal, mas tem muita empresa que elege cipeiro, que é o cipeiro é o chefe da empresa, a CIP eleita. E a CIP indicada, ela coloca o gerente. Então, assim, isso acontece no Brasil. Então, a gente precisa conversar melhor esse assunto. Os comentários aqui, o Rafael Renê, lá de Manaus, está ligado com a gente. O Antônio Sadoc falou que é o maior retrocesso do país desde Getúlio Vargas. Deve estar falando CLT aqui. O Sérgio Alves falou que não deveria mexer com a CLT. O Juan está lá no Equador acompanhando a gente. Opa, saludos! Saludos lá. A Fernandes Almeida diz que a modernização é bem-vinda.
Uma coisa que eu queria falar, até legal esse contraponto, queria saber do seu Ivo e do João. Se vocês, claro, mas o João deve falar mais pontos críticos a favor da reforma e o Ivo também mais pontos a favor. Mas eu queria saber de cada um, você, João, você acha que tem algum ponto interessante dessa reforma? E o Ivo, se ele acha algum ponto ruim da reforma? Isso que eu queria ver, se algum tem um elogio, entendeu? O contraponto aí. Então, tá muito difícil elogiar, até porque é o seguinte. Primeiro, falaram que ia mexer em 7 pontos. E aí foram feitas audiências no Senado, no Congresso, tudo mais. Foram lá especialistas, professores, acadêmicos, juristas. Todo mundo fez aquilo lá. Aí depois o relator veio, não conversou com ninguém e trouxe mais de 100 mudanças. E a grande maioria das mudanças, você poderia falar que uma mudança boa seria isso, de você fortalecer a negociação coletiva. No caso, você ter as representações no local do trabalho, você democratizar o local do trabalho. Só que eles fizeram mais ou menos como eles tentaram fazer no passado com a lei do PLR, que foi um golpe especial nos comerciários, né? Posso colocar aqui, porque a lei do PLR não queria que o sindicato participasse. E no final da lei está escrito lá, liberamos o trabalho aos domingos. Uma lei que não tinha nada a ver com uma coisa ou com outra, mas fizeram isso. Então essas mudanças tem que tomar certo cuidado. Agora, mas você acha que algum ponto do que eu vi até agora, eu estou estudando... Os países passaram por processos semelhantes de reformas nas leis de trabalho. Passaram. Você não acha que estava na hora do Brasil tentar... Não, eu vou te dizer, foi até bom você tocar nesse assunto, porque tem 2 estudos. Um da OIT, Organização Internacional do Trabalho, investigou 65 países nos últimos 20 anos, e a própria OCDE, se alguém acha que é a OIT, né, que é mais à esquerda, não tem nada a ver, mas a OCDE é onde estão as principais economias do mundo. Os 30 maiores, né? Também fez. E o mais interessante, os 2 chegaram à mesma conclusão. Todos os países que flexibilizaram a lei trabalhista não se criou um emprego sequer. Muito pelo contrário. Vamos pegar o caso da Espanha, que hoje lá na Espanha está mais ou menos como São Paulo, não na mesma proporção, onde as pessoas estão trupicando... Enquanto o João está falando, a gente está acompanhando a imagem do presidente Michel Temer sancionando aí a reforma, né? As pessoas trupicando em moradores de rua, porque aumentou o desemprego. Desde 2008, na verdade a Espanha fez uma reforma em 2009 e ampliou o quê? A flexibilidade. Melhorou o emprego? Não. Continuam com 25% de empregado. O que estão preocupados agora? Que o poder de compra dos espanhóis caiu. Então, eles estão discutindo isso. Então, sim, eu estou estudando. A Alemanha fez alguma reforma? A Alemanha fez em 2003, mas é bem diferente. Que é o nosso modelo. Né? Então, o nosso modelo, pelo que a gente está acompanhando, é o modelo mais espanhol, que não levou a lugar nenhum. E aí, como a gente tem tempo aqui, a gente vai conversando. Quero ouvir umas palavras do seu Ivo aí, o ponto também, que ele não concordou, que ele acha que não foi bom, proposto pela reforma. Não, há algumas questões técnicas com as quais eu não concordo, mas isso é questão técnica e ligada à questão do direito individual. Eu vou dar como exemplo a indenização por dano extrapatrimonial, que é conhecida por dano moral. O parâmetro utilizado, para mim, não é correto, porque o parâmetro de referência é o salário do trabalhador. E vou pontuar dando um exemplo claro. Vamos supor que haja um acidente no veículo da empresa onde esteja o motorista e o presidente. Eventuais indenizações por conta de efeitos desse acidente, quer dizer, vão ser desproporcionais, porque o do motorista e o do presidente serão linkados aos seus salários. Isso está errado, porque nessa questão você está tratando com a vida humana e não existe uma vida que valha mais que a outra. Um ser humano é um ser humano, ponto. Não importa se é um trabalhador ou o presidente de uma empresa ou mesmo um desempregado, certo? Ponto. Bom, vamos tentar então passar aí pelos pontos principais da reforma, já que vocês começaram aí falando sobre uma das questões mais polêmicas, que é a questão do acordado sobre o legislado. Agora, vale lembrar também que o que está na Constituição não estará passível de nenhum acordo. Então, FGTS, férias, salário maternidade, 13º, isso não vai ser mexido. O que vai poder ser acordado? E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. O que vai poder ser acordado entre patrão e empregado ou patrão e central sindical? Eu vou para responder isso, eu vou desviar um pouquinho do assunto. A grande questão é que a organização sindical no Brasil, a representação é por categoria.
E, em sendo por categoria, ela é vinculante. Você O não... seu Ivo está falando, só para a gente falar para o internauta aqui, ó, alguns 14 pontos e como ficar. Aqui são os pontos, não como ficar, mas enquanto o senhor debate... ela é vinculante, ou seja, o que os sindicatos decidirem vale para todos os representados, todos aqueles que são vinculados pela categoria. Então, nós temos o princípio da liberdade sindical, mas a liberdade está presa a esse princípio de unicidade e de vinculação. E nós sabemos, e há um levantamento recente muito sério, nós sabemos que menos de 50% dos sindicatos com registro fizeram negociações coletivas nos últimos anos. E por incrível que pareça, menos de trabalhadores do que empresariais. Mesmo porque o número de empregados, de sindicatos patronais é muito menor do que o número de sindicatos de trabalhadores. Então, essa questão vai trazer à luz, quer dizer, quais são os sindicatos realmente representativos, quais são os que negociam. O Brasil, só um parênteses aqui, o Brasil tem 16.431 sindicatos, né? São 11.257 de trabalhadores, 5.774 patronais, né? E se a gente for fazer uma comparação com outros países, né? Fiz várias pesquisas aí, e o segundo país com mais sindicatos é a África do Sul, que tem 191. Quer dizer, por que a gente tem 15 mil e a África tem 191? É uma outra questão que eu queria Antes também... Antes do João falar, deixa eu só falar com os internautas aqui, que o pessoal está participando. O Samuel Lima, lá de Vancouver, falando que acha que é um retrocesso. Vamos ver aqui. O Renato Castro diz que deve beneficiar os empresários. O Sandro Antoni, aí ele citou aqui pejotização, terceirização, parcelamento de férias, desobrigatoriedade de pagar o piso, né, da categoria. O Davi Moreira falou que vai ajudar os mais ricos. Vamos ver aqui. Que essas leis só vão ajudar quem tem dinheiro, os empresários, parará. Aqui no comentário o pessoal está mais contra a CLT. Mas é isso que é uma pergunta interessante. Por que no Brasil tem tantos sindicatos? Aqui é uma reclamação antiga, né? Os sindicatos talvez não representem tantas categorias assim, João. A CUT, na verdade, ela surge criticando, inclusive, a CLT nesse ponto de vista. Por isso que a gente queria fazer uma reforma sindical, que, infelizmente, tem uma PEC chamada PEC 369, que foi em 2005, mas depois teve aquela coisa de mensalão, aquela bobagem toda, e acabou atrapalhando. Foi uma das melhores legislações que a gente construiu em conjunto, inclusive tinha acordo até com os empresários, com os sindicatos. Da reforma sindical. Da reforma sindical, mas aí acabou morrendo, né? Veio o mensalão, aí confusão, e aí acabou. Nós também não queremos esse monte de sindicato, é um absurdo. Não precisa ter 5 mil sindicatos de patrão, nem 11 mil sindicatos de trabalhadores, sabe por quê? O problema é que a legislação no Brasil, diferente, por exemplo, da legislação argentina, que é aqui do lado, o Perón, nesse ponto, foi melhor do que o Vargas. Você tem sindicatos nacionais. E com isso, você tinha uma grande vantagem. Vocês lembram que a Argentina, até antes do Menem, né, que acabou com a Argentina, tinha um histórico de um país praticamente rico. Porque você tinha uma distribuição de renda melhor. Os sindicatos são nacionais. O acordo que ele negocia em Buenos Aires vale lá em Jujuy, vale em Salta, vale na Patagônia. No Brasil, não. Não. No Brasil, às vezes, vale só na cidade. Dependendo do sindicato, o acordo só vale aqui. Aí complica, né? Aí complica. E você tem uma coisa maluca, que o pessoal fala, mas no interior o custo de vida é menor. Bobagem. A gente pode andar o Brasil inteiro hoje, os custos são muito próximos. Não tem uma coisa tão grande. E é ruim até para os empresários. Você pega aí grandes montadoras ou grandes comerciantes, que às vezes ele monta uma empresa lá na Bahia, aí teve alguns benefícios, o sindicato lá não é nacional, os salários são menores, como é o caso, por exemplo, da Fiat em Goiânia, que ela paga 1/5 do salário que é pago aqui em São Paulo. Isso é ruim até para os empresários. Então, se você tem um sindicato nacional, você diminui o número de sindicatos. Mas o problema não é porque querem criar sindicato, é porque a lei permite. A gente quer que mude a lei, até porque eu mesmo... A gente tem uma preocupação, porque todo dia a gente tem que ficar olhando onde está se criando sindicato para a gente evitar que crie sindicato na sua base. E a questão do imposto sindical também foi muito importante nessa discussão da reforma da CLT, não? Sim, o imposto sindical, a CUT também nasce contra o imposto sindical, porque na verdade a gente não queria uma coisa compulsória, que os trabalhadores definissem isso, mas esse é um problema, né? Porque assim,
Tem duas coisas que tem que colocar no Brasil com relação ao financiamento. Os sindicatos vão sobreviver sem a contribuição do Essa é uma grande questão. Não, né? boa parte dos sindicatos não vão sobreviver. Os representativos vão. Bom, os que têm sócio, que faz trabalho de base, eles vão ir, mas não é a realidade do Brasil como um todo, né? Não. Porque você tem essa perspectiva, e essa é a nossa preocupação, porque ao mesmo tempo que a lei muda, que tira o financiamento, o custeio, ela não deixa a oportunidade dos sindicatos se organizarem, por exemplo, nacionalmente, ou, por exemplo, o senhor falou aqui a questão de categorias, mas categorias é uma coisa também que foi criada para dividir os trabalhadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe categoria. O trabalhador escolhe qual sindicato ele quer ser sócio. Se ele acha que o sindicato X ali é melhor que o Y, eu vou ficar sócio daquele sindicato. Por isso que tem poucos sindicatos. Vamos passar para uma outra questão que é muito polêmica também, que é a questão da terceirização. Não, mas antes disso, claro. Eu queria só complementando Pois não. E colocando, é uma pequena divergência, mas que vai levar à convergência. Veja do nosso lado, muitas empresas, principalmente no varejo, trabalham em redes nacionais. Sim. E há empresas que são representadas por sindicatos que, para ter a interface com os trabalhadores, tem que fazer 90, 100, 120 negociações. E você administrar a diversidade de normas coletivas dentro de um gerenciamento de pessoas é terrível. Porque quem está negociando lá localmente acaba pegando a questão com maior característica local. E no fim, você não consegue ter uma estrutura básica, única, para fazer a definição das peculiaridades lá no local onde o trabalho vai ser exercido. Então, esses são dificultadores. Mas eu acho que o que a reforma trabalhista acabou trazendo no bojo foi um princípio de reforma sindical velada, por conta dessa não compulsoriedade na contribuição. Bom, queria saber a opinião de vocês sobre a questão da terceirização, né? Na verdade, a terceirização, a nova lei, ela foi aprovada em projeto de lei. Ali, ó, terceirização, home office, jornada de 12 horas, alguns itens. Isso. Em março desse ano, o presidente Michel Temer aprovou a nova lei da terceirização e agora, na reforma trabalhista, foram criadas algumas salvaguardas aí para o trabalhador. Só para deixar bem claro para o nosso amigo internauta, a terceirização agora o que mudou, né? Antigamente permitia apenas, né, que houvesse o trabalho terceirizado na atividade meio e não na atividade fim, e agora permite também na atividade fim. Só para dar um exemplo, né, uma empresa, por exemplo, que produz calçados. Essa empresa, até março, ela só podia ter terceirizados ali no pessoal da alimentação, na segurança, na limpeza, e a partir de março essa empresa pode contratar uma terceirizada, por exemplo, para fabricar sapato. Essa é a atividade fim. E há muita gente que diz que haverá uma precarização do trabalho, outros que dizem que isso vai ajudar a gerar empregos, e aí eu queria saber a opinião tanto da parte do empregador quanto dos empregados. Eu só queria discordar tecnicamente. Não era antigamente, não existia lei nenhuma sobre a terceirização. Existia uma jurisprudência que começou de uma forma e acabou sendo modificada e ficou no enunciado 331, permitindo a terceirização na atividade meio. Mas o que é atividade meio? O que é atividade fim? O João sabe que ele está vinculado a uma montadora. Boa parte daquilo que se produz decorre de fornecedores que praticamente são terceiros. Então, a atividade fim da montadora é o veículo. Ou seja, na prática isso já acontece. Há uma intervenção naquilo que seria a atividade fim. Então, o que precisava é um marco regulatório, e que talvez deva ser aperfeiçoado, porque a terceirização tem que ser feita por pessoa jurídica especializada. E cá entre nós, o conceito de especialização é subjetivo. Na verdade, essa história da terceirização, de falar atividade fim ou de falar que não existia lei, na verdade, assim, as empresas vinham fazendo isso há muito tempo. No Brasil começou meio tardio, por exemplo, nas grandes montadoras, porque no passado a gente não tinha grandes fornecedores. Por exemplo, a Volkswagen mesmo era uma montadora, ela fazia tudo, de escapamento a... Ela fazia tudo. Processo completo. Processo completo. Era uma empresa bem verticalizada. Mas isso a gente se resolvia até com negociação. Por isso que eu estou falando. Quando você fortalece o sindicato,
você tem sindicatos fortes. Eu falo, todo país desenvolvido tem sindicato forte. A Alemanha tem sindicato forte, a Suécia tem sindicato forte, os Estados Unidos tem sindicato forte. Onde tem sindicato aqui fraco, as coisas não andam. Mas mesmo aqui no Brasil, com toda a dificuldade, existem sindicatos fortes que se negociam. Por exemplo, dentro de uma montadora você pode criar um condomínio industrial, que você coloca outras empresas fornecedoras lá dentro e você acorda isso com o sindicato. Ó, aqui a convenção coletiva é de autopeça, aqui a convenção coletiva é disso aqui. Nós já fizemos isso. E dizer que os caras não podem terceirizar é uma grande bobagem também. Você pega em Resende, tem uma grande fábrica de caminhões alemã, que o modelo dela, ela já nasceu terceirizando tudo. Ela só cuida da qualidade. Tudo que monta é uma empresa terceirizada. Ou seja, dizer que não dá para fazer, dá. O grande problema que a gente vê nisso é que todo mundo quer virar uma Nike, uma Adidas, que não tem fábrica. E eu já tive a oportunidade de ir para os chamados tigres asiáticos. É melhor a gente ser um gatinho aqui brasileiro que aquilo lá, que eu tive na fábrica da Nike. Não é fábrica da Nike, é uma fábrica das horrível. É. Então, se for aquilo, a discussão de reforma trabalhista também é uma discussão de que tipo de sociedade a gente quer. Se a gente quer aquilo, maravilha. É escravidão, é aquilo lá. E os caras tendo um alto lucro. Nós vimos escândalos que tiveram aí recente da Zara. A própria Nike, nos anos 90, teve uma imagem muito queimada, depois ela recuperou. A Zara ainda está com... E a Zara está com problema. Então é isso. Mas então, voltando à questão... Eu queria só complementar, a gente está passando imagens aí de emprego, CVT, a Rede TV produziu, sobre essas vagas de fim de ano, né? Empregos em épocas específicas. Eu também quero saber a opinião de vocês, se a reforma da CLT, o que mexe nessas vagas... mas antes eu queria dar um pitaco nessa questão da terceirização. Você falou? A fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos. Sim. Ela também é um condomínio ali. Né? Só que é aquela coisa da interpretação do agente público. A Auditoria Fiscal e o Ministério Público do Trabalho estavam proibindo terceirização na questão de logística, sendo que tudo ali estava estruturado. A grande questão é que, da forma como estavam as coisas, os bons exemplos acabavam satanizados por conta das más práticas. Agora abre-se uma possibilidade de uma construção de processos que sejam realmente eficientes e justos. Ainda mais rapidinho, em cima disso, mas um outro problema aí é a questão do sindicato preponderante. Quando você começa um monte de empresa, a gente tem um monte de sindicato lá dentro. E tem sindicato, como vocês falaram aí, tem 11, 12 mil sindicatos, sindicato que nem aparece, só recebeu o imposto sindical. São aí, 3 bilhões e meio de reais no ano passado recolhidos pelos sindicatos. Pelo imposto sindical. É muito dinheiro, né? Não, 1/3 que vai para o sistema patronal e os 2/3 para o sistema sindical, mas que é dividido por milhares de sindicatos que, no fim, tem gente que pega uma querelinha. Não é assim, o pessoal fala esse número absoluto, mas se você pegar e dividir, tem muitos sindicatos aí que, lógico, tem uns que são ricos, mas tem uns que mal sobrevivem porque ele também tem que prestar assistência jurídica, ele tem que prestar certas coisas que está prevista na lei. Essa questão que o Luiz levantou aí dos empregos temporários, né? O que vocês acham que pode mudar o quadro aí com essa forma de CLT? A questão é muito pontual. Essa questão do final do ano. Páscoa também, Espero que este ano a gente tenha uma boa safra de contratações, porque os 2 últimos anos, infelizmente, nós não fomos geradores de postos de trabalho como éramos. E os contratados para essas temporadas, geralmente, porque a gente não usava o contrato temporário, estou falando do comércio, nós usávamos o contrato de experiência e, fatalmente, aqueles que mais se destacavam acabavam sendo efetivados, porque o contrato de experiência, ele era muito bom nesse sentido. Ele tem um prazo determinado, sem o compromisso de ambas as partes de transformá-lo em indeterminado, mas que pode ser transformado simplesmente pelo fato de você não rescindir. Ponto. Agora vieram oportunidades do trabalho temporário, que da forma como veio, não vem para o foco do comércio, porque o comércio, diferentemente das demais atividades, é uma atividade meio de espera. O resultado você vai ter lá na frente. Você não mensura a produtividade do trabalhador por aquilo que ele fez,
pelo número de peças que ele ajudou a produzir, nem nada. A mensuração vem do resultado final do conjunto. Acho que tem uma questão muito importante também, que é uma dúvida, né, com certeza, de todos os brasileiros, é se essa nova lei vai diminuir a informalidade, se ela vai gerar mais empregos ou se ela vai diminuir a informalidade. A gente tem hoje no Brasil pouco mais de 35 milhões de brasileiros que estão lá com a CLT, né, com a carteira assinada tal, e esse número vem caindo. Na verdade, caiu para 33 milhões agora. Né? Nos últimos 3 anos, 3 milhões e meio de brasileiros perderam o seu trabalho lá com carteira assinada. A gente tem uma população economicamente ativa hoje no Brasil de cerca de 104 milhões de pessoas e somente 33 milhões têm lá a carteira assinada. É um monte de gente, 2/3 dos trabalhadores brasileiros na informalidade. A gente fica imaginando em que medida, né, se esses trabalhos fossem para a formalidade, né, o quanto os governos, aí eu falo em nacional, estaduais e municipais, não arrecadariam. Então acho que a questão que fica é, as novas leis vão diminuir a informalidade, vão possibilitar novas contratações? Antes de vocês responderem, só contar aqui com a participação do pessoal. O Tassos Belanteri está na Grécia, mandando um abraço para a gente aqui. Aqui o Ângelo Barata e o Eliandro Bernabel já são a favor da reforma da CLT. O Eduardo Henrique diz que os trabalhadores não vão se dar bem com isso, com essa reforma. A Nájila Cristina diz que vai valer para novas contratações. E o Sandro Antoni também sendo a favor da reforma. E é isso aí. Por enquanto, pessoal participando aqui. Vamos tentar. Então, mas esse dado que você colocou, 34 milhões seletistas, tem aí o serviço público, chega a 40 milhões os trabalhos efetivamente vinculados à Seguridade Social e ao Plano Geral da Previdência. Bem, e os outros? Vivem do quê? Na verdade, contratar e descontratar é muito complicado nesse país. E o que é pior, eu vou repetir a principal reclamação qual é? Que é muito caro. Não. Não? O custo de gestão, as obrigações acessórias custam muito também. Esqueça que tem a contribuição previdenciária, tem isso, tem todas as incidências. Isso não é o que pesa efetivamente. É que, infelizmente, nesse país, o trabalhador vai negociar o contrato de trabalho quando ele sai da empresa, não quando ele entra. Porque é lá que a empresa vai saber quanto é que custou realmente. Porque se ele entrar com uma ação reclamatória, há coisas que são absolutamente sutis e subjetivas que poderão ser concedidas ou não. Então, se ele fizer um acordo e terminar lá, nesse momento é que vai se terminar. Só no ano passado foram quase 4 milhões de novas ações trabalhistas. Então, e há algumas coisas que a reforma não trouxe que até hoje eu não consigo compreender. Olha que eu fiz 70 anos. Em qualquer país do mundo, a hora tem 60 minutos. Aqui, a hora noturna tem 52 minutos e meio. É uma dificuldade a gestão disso. Bem, mas é um benefício para o trabalhador, né? É muito mais fácil você melhorar o adicional pelo trabalho noturno e não ter que fazer esses 2 cálculos que nem sempre fecham. Enquanto o Ivo está falando, já colocando imagens exatamente desse assunto das ações trabalhistas. Então, essa é a grande questão. A outra, eu li lá, equiparação salarial. Você tem um princípio de equiparação salarial. Agora não, o judiciário começou a fazer em cadeia a equiparação. No fim, o novo é equiparado ao que trabalhou 10 anos na empresa, porque equipara com esse ganhou aqui, vai para cá, é feita em degraus. Então, há necessidade de mais objetividade quanto a essas questões. Seu João, com relação aí à questão da informalidade, o senhor acha que vai melhorar a criação de empregos? Não, eu acho que muito pelo contrário, vai piorar. Porque essa premissa de falar que a reforma gera emprego é falsa. Porque nós tivemos aqui, eu vou demarcar 2 tempos no espaço. Em 95, vamos pegar 95 a 2002. O Brasil era a 8ª economia do mundo em 95, fez algumas reformas, fez reforma trabalhista, privatizou um monte de coisa, algumas coisas certas, outras erradas. Chegamos em 2002 com a maior taxa de desemprego
já com a metodologia anterior do IBGE, que era uma metodologia, a nosso ver, muito falha, 12,2%. E o Brasil virou 15ª economia do mundo. De 2003 a 2014, já com a nova metodologia do IBGE, cabe entender o seguinte, como é que era a metodologia do IBGE? Professor Wilson, o senhor procurou emprego nos últimos 30 dias? Não, então não é desempregado. O IBGE não considerava desempregado. Você fez algum trabalho remunerado nos últimos dias? Lá veio um carro, ganhei 15 reais. Não é desempregado. Essa era a metodologia antiga. Aí ele mudou, se aproximou da metodologia do DIEESE, que antes, vocês lembram, dava 10% do IBGE e o DIEESE era 20%. Aí mudou. Mesmo assim, mudando, nós chegamos em 2014 com 4,2% de desemprego, ou seja, a menor taxa de desemprego da história. Então, o que gera emprego não é legislação, porque não foi... a conjuntura internacional, que era extremamente favorável, né? Não é só isso, não. O pessoal fala muito essa história de commodities, é uma bobagem. Porque também no período do Fernando Henrique tinha uma economia internacional boa. Porque os Estados Unidos crescia 7, 8% ao ano no governo Clinton. Ninguém fala isso, só fica falando de China. A China cresce a 10% ao ano há 30 anos. Então, no período de 95 a 2002, ela também continuava crescendo. Então, o pessoal fica com essas histórias, papo de economista, mas se você for olhar ao pé da letra, as prerrogativas que o governo tem. O governo investiu no social, tem muita coisa que investiu e isso ajudou muito o comércio. O programa Luz para Todos fez vender geladeira, fez vender fogão, micro-ondas. São políticas que não tiveram no governo anterior. Então, assim, você gera emprego quando você tem política direcionada para isso. Agora, o que eles estão fazendo? Destruindo, por exemplo, política de conteúdo nacional. A Petrobras, acabou. Outras coisas. Então, o próprio Inovar Alto, política que você aumentava a quantidade de produto nacional nos carros, acabou. Então, isso vai gerar desemprego, isso não vai gerar emprego. Agora, reforma trabalhista, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer uma reforma. Tem coisas ali que nós, como sindicato que negocia, que muitas vezes atrapalhava. Às vezes você queria mudar certas coisas e não pode mudar, porque não pode. Vocês nós já mudaram fizemos muita coisa. Sim, exemplo, de você, por exemplo, uma discussão que você aprova com os trabalhadores na fábrica, mas se não está de acordo com a legislação, não pode. Fizemos uma redução de 15 minutos no horário de almoço na Mercedes, isso há 25 anos, porque todo mundo saía junto, saía Ford, Mercedes, aí virava um caos. Aí que os trabalhadores da Mercedes sugeriram, o sindicato não dá para reduzir e tal. Beleza, reduzimos. Aí todo mundo chega uma hora mais cedo em casa. Os 15 minutos representavam uma hora mais cedo. Todo mundo feliz. É a mesma coisa da discussão. Só que aí, agora outra coisa. De uma hora para meia hora. Não pode. Tem gente reclamando. Não podemos esquecer do robôs, que é um ponto importante. Aí a Justiça do Trabalho, em vez de anular aqueles 15 minutos a menos, anulava a hora inteira e obrigava a empresa a pagar como hora extra a gente tem que ser ponderado. Quer dizer, tem lugar esse excesso de intervenção e de interpretação, aspas, pseudoprotetiva, acabou prejudicando quem? O interessado, porque se o trabalhador decidiu, ele sabia que aquilo era melhor para ele. Se por um lado tinha isso, a nova reforma ela vem e abre a porteira para tudo. Vamos colocar, por exemplo, nós falamos aí do trabalho temporário, que foi criado em 74, foi uma lei até interessante. Só que agora eles ampliaram. Na verdade, você pode fazer o trabalho temporário agora por um ano. Então, as empresas, não o caso do comércio, mas muitas empresas vão ficar contratando gente temporária o ano inteiro. Aí vai trocando. Porque ficou 270 dias, se você colocar todas as coisas. E outra coisa mais perigosa, e acho que as pessoas podem ver, que eu acho que uma das piores coisas que tem nessa reforma é o trabalho intermitente. Que já existe previsto, por exemplo, para algumas funções na CLT. Por exemplo, pessoas que trabalham em perua escolar, aquele funcionário, você tem como colocar ele em trabalho intermitente. A legislação prevê isso. Só que aí eles criaram agora um trabalho intermitente, que o trabalhador fica à disposição do empregador. Se ele, de repente, não foi trabalhar, ele vai ter que pagar a multa de 50%. Não, mas... E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, e vocês que estão assistindo aqui na internet. Assista um filme, Eu, Daniel Blake. Quem não assistiu, assista. Tem uma passagem que é muito interessante, porque na Inglaterra eles fizeram o contrato 0 hora. Aí está lá um migrante, fiquei lá o dia inteiro, trabalhei 1 hora, recebi 15 libras. Eu não vou trabalhar nisso não, eu vou vender meus tênis. Então, quando eu falei da informalidade, o que o cara está fazendo? Ele não vai trabalhar, ele foi para a informalidade vender tênis da onde? Tênis contrabandeado da China. Agora, será que esse trabalho intermitente não vai permitir que muita gente que está na informalidade, possa pelo menos ter o seu trabalho ali acertado por horas? Porque o que diz a lei é que o que eles vão pagar por hora não vai ser menor do que o salário mínimo, nem menor do que o piso da categoria.
Então, Não, eu te contrato só por 3 horas e aí não quero mais. Pronto. Mas isso... Mas será que não, alguma mas empresa vai mas contratar o cara por 3 horas? Não, há setores que isso vai tirar a informalidade por conta da insegurança que rege. Setor de evento, setor de festas. Normalmente, na minha cidade, eu conheço garçom que trabalha em 3, 4 bufês, de acordo com como tem a festa. E ganha por dia, e acaba não tendo vínculo e está fora da seguridade. Cria uma insegurança jurídica enorme, né? Esse tipo de contrato veio para isso. Agora, você tem que usar bem, porque a lei não veio para tirar direito, ela veio para abrir a oportunidade de você reconhecer novas formas de trabalho. Não, eu vou contestar o seguinte: se as pessoas forem na Fundação Ulisses Guimarães, que deve estar se remoendo no caixão com os absurdos que o PMDB está fazendo, lê aquele Ponte para o Futuro. Lá já está escrito o que eles iam fazer. Então, por isso que eu falo, a gente fala, na nossa opinião, golpe, porque eles estão fazendo justamente o que está escrito ali. O trabalho intermitente, eu estava em São Carlos, e aí um companheiro que estava participando do debate sobre a reforma da Previdência, ele veio comentar, estava uma reunião lá no açougue, o pessoal discutindo, falou, pô, o que está acontecendo? O açougueiro lá estava discutindo o seguinte: como é que nós vamos implementar o trabalho intermitente aqui? Então, aquele açougueiro que entrava às 9 e saía às 5, agora ele vai trabalhar das 10 a 1, que é o ponto forte de vender carne lá. E aí o cara vai trabalhar menos horas. E a gente não sabe como é que vai ser recolhimento para a Previdência, recolhimento de FGTS. Tudo proporcional. Entre outras coisas. Proporcional. E pode ser que nem dê. Como é que você vai recolher isso? Então, Não, assim, como é que a gente vai fazer... Tem como. A gente vai fazer o quê? Você vai jogar pessoas para trabalhar menos, você vai, na verdade, reduzir direitos. Vai reduzir direitos e o coisa a questão maior é reduzir o custo do trabalho. Que hoje já existe, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, já faz o home office, mas agora, como vocês enxergam esse ponto, que é um dos mais importantes, né? Bom, tem o teletrabalho, teletrabalho, home office. Ele é essencial, porque hoje é realidade e nós temos dentro da nossa área de representação, área de TI, que... o tipo de trabalhador, o tipo de pessoa é completamente diferente. Sim. E, inclusive, eu vejo patrões se adaptando à personalidade dos funcionários. Porque é um trabalho que, ao mesmo tempo, ele é produtivo, ele é criativo. Mas a parte criativa, a gente não tem relógio de ponto para isso. Quem trabalha com esse brinquedinho que você está aí, é outro tipo de pessoa. O biorritmo deles é completamente diverso. E o home office, que é o trabalho à distância, ele permite esse tipo de relação. Além do fato de a pessoa ter o conforto de não precisar pegar um trânsito. Em caso de necessidade. E isso está ganhando muito espaço. Nós já temos uma população imensa de trabalhadores nessa área aqui. E eles têm um olhar muito diverso da relação. Inclusive, na relação sindical, é um tipo de gente diferente do comerciário padrão, por exemplo. A cabeça é outra. E é um pessoal que não se vincula muito, porque é desligado e quer mudar de projeto, quer tirar um tempo. Então, esse tipo de possibilidade vai abrir espaço, inclusive, para o crescimento de uma massa crítica muito interessante. O Ivo estava falando, a Margarita lá de Lima, lá no Peru, acompanhando a gente, e a Elza Yuriko diz que o irmão dela também está nessa área do home office, está trabalhando no home office. Queria saber a opinião do João também sobre essa parte aí então, é que tem várias coisas. Como é que você trata, né? Você tem muitas empresas, e mesmo as pessoas que trabalham nessa área de tecnologia da informação, que são PJ. Ela é uma empresa e ela presta serviço. Às vezes o cara é um especialista em SAP, especialista em qualquer coisa disso. Só que assim, você não pode tratar todas as pessoas, parece o jeito de querer tratar, é como se todo mundo fosse o Neymar. O Neymar negocia o seu salário, aquela coisa. Como eles estão dizendo agora da hipossuficiência, que não tem, né? Então todo mundo é como se fosse o Neymar e ele negocia. Mas assim, a preocupação que a gente tem é o seguinte: está em casa, e aí? Tem os equipamentos, tem problema. E é lógico que uma coisa já antiga que se faz, e o pessoal não coloca, trabalho por empreita. Agora, como é que fica isso? Tem uma relação
de subordinação, tem uma relação empresarial, tem uma relação de horário que você tem que fazer tudo isso, ou você tem um trabalho que você, tipo uma consultoria, eu vou prestar uma consultoria, beleza, eu cumpro, meu trabalho é esse, eu te entrego e pronto. Aí não importa quanto tempo eu vou trabalhar, isso cada um se vira com o seu. Agora, se você tem uma relação funcional, que você tem que estar lá 8 horas direto, como é que fica isso? Como é que ficam os equipamentos? O equipamento quebra, quem mantém? Essa relação tem que ser discutida. Isso inclusive tem que ser contratado e tem que ser por escrito. Além de uma outra responsabilidade que o empregador, no caso, tem que ter, que é a exigência e o acompanhamento de posturas adequadas e de segurança no trabalho. Porque não é para ficar em casa, botar o notebook no peito, deitado, não. Shorts ali. E coisas dessa ordem. Bom, gente, a gente está quase chegando já no nosso tempo limite aqui, mas tem uma questão, ou algumas questões ligadas à jornada de trabalho que eu queria ouvir a opinião de vocês também. São algumas mudanças muito importantes. Por exemplo, né, a jornada de trabalho de 44 horas vai ser mantida, porém, até sábado, o máximo de horas que a pessoa pode trabalhar são 8 horas, e a partir de sábado vai poder ter a jornada de 12 horas com descanso de 36, como já acontece em algumas categorias, como na área médica ou como na área da segurança. E tem outras duas questões também na área da jornada de trabalho que eu queria ouvir a opinião de vocês, que é aquela história do horas in itinerary, que são as horas em itinerário. Hoje, o que acontece? Se a empresa oferece o transporte para o trabalhador, esse momento em que o trabalhador está de casa até o trabalho, do trabalho até em casa, está contando como a jornada de trabalho dele. Não vai mais contar. E outra coisa que muda, que é importante também, as horas em que o trabalhador está lá se trocando, ou ele terminou o trabalho dele, está chovendo, ele não pode ir para casa e esse horário está contando, não vai contar mais. Troca de roupa, qualquer horário que ele esteja na empresa, mas não esteja trabalhando, que hoje é contado como a jornada de trabalho, vai deixar de ser. Queria saber a opinião de vocês sobre essas questões ligadas aí à jornada de trabalho. Essa questão da hora itinerary, se me permite, tem um contexto histórico. O enunciado 90 surgiu quando as empresas aqui na capital mudaram suas plantas para regiões mais distantes. E, em consequência disso, elas tinham que... As pessoas moravam todas no entorno do trabalho. Eu, quando comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no Belenzinho, pertinho da fábrica, muita gente morava. Hoje não, você não tem mais... Tinha as vilas operárias. Tinha as vilas operárias. George Street, né? Vila Maria Zélia. Eu sou lá Vila do Maria Belenzinho. Zélia e tal. Gostou do Belém, né? Ótima referência. Aí, o que aconteceu? Essas empresas foram para Raposo Tavares, passaram a fornecer o transporte. Houve uma mudança na vida desses trabalhadores. Eles passaram a ter que sair mais cedo de casa, voltavam mais tarde e tal. As horas em itinerário, o enunciado foi criado a partir daí. Bem, no rural, eles assimilaram isso por, digamos, quase que por gravidade. Sentiram alguma similitude, porque os lugares eram de difícil acesso, distantes, e transporte fornecido pelo empregador. No fim, isso, como bola de neve, acabou sendo utilizado para tudo. E o que era um benefício passou a ser um tormento. Porque, mesmo se você estando em lugar que é servido por transporte público, você oferecendo o transporte, eram deferidas as horas em itinerário também. Quer dizer, o benefício passou a ser um custo adicional. E muita gente passou a cortar o benefício onde era possível. Então, a hora em itinerário nunca foi um direito, ela foi uma construção jurisprudencial, que nunca se transformou em direito, ela não decorre de lei. Porque, infelizmente, na separação de poderes, há poderes que invadem a competência dos outros. E o judiciário se especializou nisso. Boa parte do que nós vivemos, devemos a esse ativismo judicial, que quis aumentar a sua importância e o seu peso, mostrando: eu interfiro, eu faço, eu sei o que é bom para você. Eu diria que, às vezes, eles têm até uma síndrome de onipotência, de achar que sabe o que é melhor para os outros, quando eles estão lá para exigir o cumprimento da lei. Então, a questão das horas em itinerário agora está pacificada. Existe um princípio.
se é oferecido para o trabalho, é um benefício. Se for oferecido pelo trabalho, é um direito. Não, a única preocupação é que tem que ter razoabilidade nisso. Lógico, tem coisa, Bruno, tem cara, você citou bem o setor rural. Às vezes o cara chega aqui, depois ele leva 1 hora para chegar no local do trabalho. Ele falou, ele chegou aqui com transporte, aqui tudo bem. A partir daqui ele já está à disposição do trabalho. Sim. Ou a mesma coisa, o cara que sai vai para uma plataforma No mar. Então tem que ter razoabilidade nessas questões. Agora, a preocupação maior dentro dessa mudança, que a gente precisa ver melhor, é a questão, quando você está num transporte da empresa, se acontece algum tipo de acidente, você está coberto por seguro ou coisa parecida, porque você está aquela coisa do trajeto. E vai continuar sendo coberto, né? Esperemos que sim, essa é a dúvida que tem, não, né? Porque Não, mas aí é previdenciário aliás, mesmo que você não esteja no transporte, você estando indo para o trabalho... Indo para o trabalho ou indo para voltando para a sua casa, é acidente do trabalho. Isso não foi mexido. Essa é a preocupação que nos passa. Muito bem. A última participação aqui, a Silvia Sprogier elogiou o tema, muito boa discussão e que todo mundo precisa de esclarecimentos nessa questão que afeta a todos, né? Elogiou o tema aqui dessa semana do Pauta Rede TV. Dá para a gente ficar mais umas 2 horas aqui, mas infelizmente, né, a gente não vai poder. Agradecer demais a participação com a gente aqui no Pauta Rede TV do vice-presidente da FEComércio, Ivo Dall'Acqua Júnior. Senhor Ivo, muito obrigado, viu? Obrigado, Ivo. Nós é que agradecemos, FEComércio e eu, pela oportunidade. E o secretário-geral da CUT, João Caires, também com a gente aqui. Muito obrigado, senhor João. Nós agradecemos, em nome da CUT, Central Único dos Trabalhadores, agradeço a oportunidade também de poder estar expressando a nossa opinião aqui. Luiz, muito obrigado, hein? Obrigado, Galvão. Até a próxima quinta, né? Na próxima quinta-feira, então, estaremos de volta. Obrigado a você, internauta, aqui no nosso Facebook da Rede TV, acompanhando com a gente o Pauta Rede TV. Semana que vem voltamos, então, com mais um tema. Tchau, tchau, gente.